legislação que o Sindpreves Paraná acompanha a mesa na coordenação das atividades. Mesa esta que tem como tema assédio moral na administração pública. Teremos duas exposições, do professor Ricardo Tadeu e José Antônio Pérez de Fiel, duas exposições de 20 minutos cada, por seguida das perguntas. Tarefa difícil. Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1985, especialização em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, 1986, mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, 1995, e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 2005. Atualmente é desembargador federal do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, professor do curso de graduação da Faculdades Integradas do Brasil, professor do curso de... professor da professor do curso de pós-graduação Lato Sensu da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do Centro Universitário Curitiba e da Escola da Magistratura do Trabalho da 9ª Região. Tem experiência na área do direito, com ênfase em direito do trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e outras demais atividades. Bom dia, gente. Pedir para a moça parar, porque se ela for falar o que eu andei fazendo por aí, vai perder muito tempo. 30 anos de janela. O legal é que eu já fui advogado, já fui membro do Ministério Público e agora desembargador. E legal também, digamos, o mais legal é que eu estou exercendo o magistério, que é o meu grande amor, né? Aqui na Universidade Positivo desde julho. Então é isso. Uma pessoa com deficiência sofre muito assédio, desde criança. O preconceito é muito incutido, de forma até inconsciente, na relação entre as pessoas. Você, quando é criança, tem alguma deficiência, todo mundo te olha esquisito, brinca com você, tira sarro, você tem que aprender logo a dar umas porradas na cara de um e de outro para poder se impor, porque senão você é diminuído. E você aprende desde logo que o direito, e principalmente na vertente dos direitos humanos, existe para se contrapor ao poder. Porque o poder é uma manifestação humana da lei natural do mais forte. E sempre que se pensa no direito em termos de um sistema que tutela a condição humana, porque o direito talvez revele a dignidade inerente a essa condição humana, então você se contrapõe desde logo com essa dicotomia, direito versus poder. Ao mesmo tempo, o direito coíbe o abuso do poder e também ele, direito, imprime abuso de poder. O direito é, portanto, dialético. Dependendo de quem o utiliza, ele é do bem ou do mal. E do bem para quem? E do mal para quem? Muitas vezes é difícil definir também isso. Eu venho trabalhando desde sempre na Justiça do Trabalho. Professor, advogado, membro do MP e agora desembargador. As relações de trabalho são nitidamente de poder. Ao que manda, o empregador. Ao que obedece, o empregado. O empregado é assim considerado pelo direito porque ele está sob ordem. Ele é uma pessoa que presta serviço subordinado. Esta é a etimologia da palavra subordinado. É alguém que está sob ordem de outrem. Portanto, o direito do trabalho lida exatamente com as relações de poder. Diretamente. Capital versus trabalho. Relação essa antagônica por natureza.
Né? O capitalista quer que o cidadão trabalhe o mais que possível e ganhe o menos possível. O trabalhador, por uma questão de defesa pessoal, quer trabalhar o mínimo possível e ganhar o mais possível. Isso é uma relação naturalmente antagônica. E o direito do trabalho, inclusive, sistematiza o poder patronal. Existe toda uma teoria construída pela doutrina trabalhista nesse sentido. O poder patronal é aquele que decorre justamente do fato de que o empregador detém o capital e, por isso mesmo, do ponto de vista social, deve ele arcar com os riscos do negócio, jamais transferi-los para os trabalhadores, mas este ônus, entre aspas, que o empregador tem de arcar com o risco do negócio, lhe dá o direito de exercer o poder. Então, o direito do trabalho sistematiza o poder do empregador assim: olha, o empregador tem o direito de dizer o que fazer, como fazer, quando fazer, quanto fazer. Mas é importante que se diga desde logo, mesmo a doutrina mais conservadora insiste em dizer que esse poder do empregador deve se limitar ao trabalho, jamais deve invadir a esfera dos direitos da personalidade, dos direitos da intimidade do trabalhador. Agora, existem alguns desvios desse poder do empregador que a própria doutrina reconhece como legítimos. Vejam, o empregador deve dizer, então, estabelecer o modus operandi do trabalho. Ok, isso é íncito à condição do empresário. Mas o empregador também pode controlar a maneira de fazer esse trabalho. E esse controle começou lá com Taylor e com Ford, no final do século XIX, início do século XX. Eles estabeleciam quais os gestos a serem feitos na linha de produção para que a produção se fizesse melhor. Perceberam, inclusive, que a partir da 8ª hora de trabalho, esse operário inserido na linha de produção tem muito ácido lático, tem cãibra e sofre acidente. É contraproducente, do ponto de vista da produção, manter esse trabalho além da 8ª hora. Por isso que a jornada de 8 horas foi aceita pelo capital, do ponto de vista racional. Não foi pela preocupação humana, coisa nenhuma. Também esse controle que nós vemos hoje. Os trabalhadores de telemarketing são obrigados a dizer textos exatos. Não se podem desviar do texto. Ainda que o cliente do outro lado esteja xingando a mãe dele, dizendo que ela é imbecil, não sei o que, o moleque tem que ficar ali do outro lado, mansinho, dizendo o texto do telemarketing. Se ele se desviar, ele é advertido. Se continuar dizendo o que quiser, é punido. Esse trabalhador do telemarketing, por exemplo, então, é um trabalhador cuja mente é controlada. 8 horas por dia. Não são as palavras apenas, meus amigos. Controla-se o querer. Controla-se a subjetividade mental. E isso é método de produção. E o direito do trabalho tutela isso. Também outra forma de controle muito comum, que nós observamos no dia a dia da Justiça do Trabalho, são as metas. As metas que são fixadas pelos empregadores como sistemas de estímulos à produção. É legítimo que se estabeleçam metas? Talvez. A empresa tem o direito de lucrar. Enfim, o sistema capitalista assim o garante. Todavia, a forma como se executa este controle de metas, via de regra, é venenosa, viciosa, agressiva. Porque as empresas costumam expor os trabalhadores que vencem, esses são os campeões, vão ganhar viagem lá para Cancún, sei lá para mais longe, que está na moda aí, né? E aqueles que não atingem a meta têm o seu nome exposto, e às vezes de forma radical. Há um caso clássico, eu não vou falar a novidade aqui, creio, em que a Ambev, por exemplo, determinava que as pessoas que não atingiram as metas tinham que fazer em cima da mesa no seu setor a dancinha da garrafa, né? Colocar um nariz de palhaço, coisas do gênero. Outras empresas colocam um abacaxi em cima dessa mesa dessa pessoa. Enfim, expõe. Estímulo, portanto, à produção exacerbado, esse estímulo é assedioso. Esse estímulo extrapola o limite que o direito do trabalho tutela. Por quê? Porque esse estímulo exacerbado invade a autoestima do trabalhador.
Agora, vejam, existe também o chamado poder de fiscalização. O empregador tem o direito de fiscalizar. Então ele coloca câmeras nas empresas, na linha de produção, para ver se o fulano está trabalhando direito, coloca a câmera no teclado do outro que está digitando, ou então controla eletronicamente o teclado. O trabalhador que vai para casa trabalhar pelo teletrabalho tem o seu espaço vital de moradia invadido pelo controle de tempo. E aí o que se vende ideologicamente, não, o cara que trabalha em casa, esse cara está livre, porque ele pode fazer o uso do tempo como ele quiser. Mentira. Aí sim, se ele for fazer o uso do tempo como lhe aprouver, entre aspas, ele vai perder o espaço de vida privada. Trabalho e vida privada vão se misturar, e isso é um inferno. Acaba com a identidade do trabalhador, acaba com sua família, enfim. Mas o direito do trabalho vê isso, observa e decide. Vejam, existe também uma questão que o próprio direito do trabalho reconhece como válida, como desdobramento desse direito de revista, desse direito de fiscalização, o direito que o empregador tem de revistar os trabalhadores. Vejam só, atribui-se à empresa um poder de polícia que ela pode exercer legitimamente intramuros, porque afinal de contas o empregador tem o direito de fiscalizar o seu patrimônio, e se ele precisar revistar o empregado, pode fazê-lo. Isso foi uma doutrina fortemente instituída antes da Constituição de 88. E depois dela, a Justiça do Trabalho vem questionando o alcance disso. Nós entendemos, a minha turma pelo menos entende que a revista hoje é proibida. No Estado Democrático de Direito não é possível se aceitar que alguém tenha poder privado de polícia, seja lá qual for. O TST, no entanto, o Tribunal Superior do Trabalho, entende que se não invadir a intimidade do trabalhador, por exemplo, manda abrir a bolsa, se não botar a mãozão lá dentro da bolsa, não está invadindo a intimidade, então pode. Vejam que a própria Justiça do Trabalho ainda é refratária aos avanços, digamos, mais profundos em relação à defesa da personalidade. Mas a Justiça do Trabalho também o tutela esse valor. Por quê? Porque, vejam, tudo isso que foi dito antes é a mais pura verdade. Nós estamos no mundo neoliberal, em que os países anglo-saxônicos, de cultura anglo-saxônicas, capitaneados pelos Estados Unidos da América, estão impondo o seu ver, como se fosse verdade inquestionável e hegemônica, e ninguém discute, a imprensa reproduz, todo mundo repete, e o Big Brother está mandando ver, como queria o George Orwell. Vejam, nesse sistema em que alguém dita o que é verdade, os valores éticos são esquecidos. Richard Sennett já escreveu uma obra muito interessante que ele denominou de A Corrosão do Caráter, justamente pela exacerbação do individualismo, pela competição. As pessoas não têm mais vinculação afetiva entre si, vale o outro como adversário, como ameaça. A própria mulher escolhida por alguém, por um homem ou por outra mulher, enfim, o parceiro afetivo, muitas vezes é utilizado como objeto de prazer, nada mais que isso. O amor também é corroído, liquefeito, como quer o Zygmunt Bauman. A liquefação dos valores também é retratada pelo Bauman de forma brilhante, por causa da exacerbação do individualismo e por essa ideia hegemônica, que se pretende hegemônica, ditada pelos Estados Unidos da América do Norte e aceita pela imprensa zumbi como verdade inquestionável. O grande problema então é esse. Eu fiquei estranhando um pouco, eu gostei do conteúdo da mesa anterior, porque demonstrou que no serviço público o assédio moral está estritamente ligado a crime e também a questões políticas. Só que me causou um pouco de estranheza ver que o assédio moral é colocado instrumentalmente. O assédio moral deve ser considerado como um mal em si, independentemente das razões que o geram. Ele é um desvio, ele atenta contra o respeito à dignidade humana. Portanto, talvez o problema aqui, eu estava comentando com uma pessoa que estava ao meu lado, esteja no fato de que não é a Justiça do Trabalho que aprecia essas questões. Infelizmente, no que diz respeito aos senhores servidores, por uma questão de organização constitucional, nós não temos competência judicial. Mas o que parece difícil para o Ministério Público Federal, o que parece muito difícil para o Ministério Público Estadual, com todo respeito, para nós é rotina. Nós estamos lidando diuturnamente com assédio moral e fixando indenizações gravíssimas, seríssimas, elevadíssimas. Vejam, se
O poder diretivo do empregador deve se limitar ao que fazer, como fazer, quanto fazer, onde fazer, quando fazer, para o trabalho e somente para o trabalho. É fácil detectar quando esse exercício do poder diretivo se desvia do mistério laboral e invade a intimidade. Quando a empresa utiliza a meta como sistema de aviltamento daqueles que não a atingem, quando uma empresa utiliza um gestor que agride verbalmente todos numa reunião, ela está extrapolando o seu direito de dirigir o trabalho. Porque diz o artigo 1º que o valor social deve ser considerado para livre iniciativa. Portanto, aqui no Brasil, gostem ou não os neoliberais, a nossa Constituição tomou partido ideológico, sim. A nossa Constituição é dirigente, como diz o Canottieri, dirigente do ponto de vista de que a livre iniciativa deve estar pautada pelo valor social, como também deve estar assim o trabalho. Lucra-se, ok? Mas há que se respeitar o valor social da livre iniciativa, há que se respeitar a função social da propriedade, como diz o artigo 170 também na Constituição. Mencionei antes o artigo 1º, agora menciono o artigo 170. Portanto, se o empregador tem o direito de gerir o negócio, ele deve entender que a empresa também é um espaço de cidadania. E enquanto existir justiça do trabalho, nós não vamos permitir desvios. Não vamos. Por isso que eu insisto, é uma pena que não cabe ao Ministério Público do Trabalho investigar isso. É uma pena que não cabe à Justiça do Trabalho julgar isto com relação aos senhores servidores. Eu quero contar alguns episódios que vivi e trouxe aqui o professor Fernando Greca, que é médico e era professor da faculdade da Universidade Federal, da Medicina da Universidade Federal. Foi vítima de assédio e eu pude atendê-lo quando era membro do Ministério Público. Ele nos honra com a sua presença. Eu vou encerrar minha fala em breve e vou lhe passar a palavra. Mas eu gostaria de reportar um episódio em que pude atuar efetivamente numa empresa do estado do Paraná, em que os trabalhadores eram servidores, mas pelo regime seletista. Por isso a Justiça do Trabalho pôde atuar, o Ministério Público do Trabalho pôde atuar. Houve uma denúncia de que determinados empregados dessa empresa estavam sendo assediados porque no governo anterior foram a eles atribuídas as missões de privatizar a empresa. Eles não estavam fazendo isso por ideologia, eles fizeram porque foi lhes determinado. Mas o governo que sucedeu era contra a privatização, que eu também sou, enfim, não vem ao caso. A verdade é que essas pessoas foram assediadas. Houve um deles que começou a trabalhar nessa empresa quando jovem, criança, estagiário, ficou lá por 30 anos, chegou a cargo de gestão, mas quando mudou o governo, esse trabalhador ficou sentado numa mesa, numa sala de vidro transparente, todos o viam, mas não tinha trabalho. A secretária foi retirada, o telefone foi retirado, o computador também. Esse senhor faleceu, ele teve um infarto e faleceu. Não há como provar o nexo causal entre o falecimento e o assédio, mas há como provar o assédio. Toda a equipe também sofreu assédio. Nós fizemos uma investigação interessante e eu quero contar porque estabelecemos alguns métodos. Fizemos uma enquete, eu fui até a empresa e distribuí um questionário para os trabalhadores que simplesmente responderam em X, sem se identificar. Questões que evidenciavam o assédio, ou seja, o desvio do exercício do poder de direção. Bom, isso ficou provado. Todos marcaram um X ali e ficou demonstrado que estavam sendo vitimados por assédio. Também mandamos lá uma equipe médica que avaliou todos os trabalhadores do setor, constatou-se que todos estavam com insônia, estresse, depressão, autoestima baixa e tudo mais, prova. Obtivemos uma liminar. Uma liminar que assegurou, por meio de uma ação civil pública, a estabilidade para todos esses servidores enquanto tramitasse o processo e mais 2 anos depois que transitassem em julgado. Isso já foi dado liminarmente para que se pudesse proteger esses trabalhadores contra retaliações maiores. Também criou-se uma comissão dentro da empresa, compostas por representantes dos diretores, representantes dos trabalhadores e um terceiro de fora da empresa, especializado na matéria, né, que essa comissão deveria, então, receber denúncias de assédio e, enfim, apurar e tomar providências, preservando o sigilo com relação ao denunciante. E se vazasse qualquer informação
a comissão seria imediatamente desfeita e punidos os membros. Outra consequência interessante foi que nós pedimos para a empresa investir R$300 mil em campanha interna de esclarecer o que é assédio moral, como você tem que se defender do assédio moral. Ou seja, uma forma muito interessante de defesa contra o assédio moral é dizer que ele existe, que não é mito, e que é uma coisa muito comum e que você tem que se defender disso. E como é que ele se caracteriza? Então, se você ensina para a pessoa o que é o assédio moral, ela provavelmente poderá se defender um pouco melhor do assediador. Eles tiveram que contratar eles não conseguiram, o pessoal lá da empresa contratou outro advogado lá e tal, e não conseguiram derrubar a liminar, e quando viram que a coisa ia ficar preta, fizeram um acordo e tudo que foi dado na liminar foi mantido. Não sei se deu muito certo essa comissão, não, mas eu acho que é um bom caminho. Quer dizer, você estabelece mecanismos dentro da instituição para receber denúncias, apurar, preservar o sigilo da denúncia e tomar medida contra o assediador. Talvez seja um caminho, não sei. As notícias que tive são contraditórias. Uns elogiam, outros criticam, não sei se deu certo. Mas quis contar esse caso. Não vou mencionar a empresa por uma questão ética, só não é o caso. Por isso eu insisto, é uma pena que a Justiça do Trabalho não possa investigar. E eu insisto, penso que uma forma de defesa legítima seja o coletivo. Ou seja, se o coletivo está sendo sabotado, implodido pelo neoliberalismo, a única forma de reação é o coletivo. O Christophe Dejour, que é um psiquiatra francês do trabalho, ele está desenvolvendo uma tese agora, uma linha de pesquisa científica que se chama psicodinâmica laboral. E a psicodinâmica laboral estuda justamente as relações entre as pessoas, o sistema de defesa dos trabalhadores, as formas de agressão dos empregadores, porque, meus senhores e minhas senhoras, o suicídio do trabalho, decorrente do trabalho, é cada vez mais encontrado, não só no setor público. Infelizmente, é um fato que se generaliza. Empresas multinacionais, japonesas, francesas, aqui no Brasil, inclusive, na Justiça do Trabalho, nós estamos tendo casos assim, infelizmente. Quer dizer, inclusive servidores e juízes do trabalho estão adoecendo severamente. Porque, vejam, a tomada da força do trabalho hoje é mental, não é mais física. E se a tomada da força de trabalho é mental, é muito fácil manipular essa força mental da pessoa, confundir o que é emanação da sua alma com a produção, E às vezes, via de regra, infelizmente, a alma também vai de embrulho na história, Quer dizer, as pessoas adoecem mesmo. Nunca se exigiu tanto das pessoas em produção qualitativa e quantitativa mental. O adoecimento mental é a regra hoje, infelizmente. Então, é necessário que se tomem providências. Eu vou passar então a palavra ao professor Greca para que ele conclua, que ele conte o seu caso, para que... Eu acho que quem fala como autoridade que investigou tem uma visão, mas quem é vítima pode passar muito intensamente a todos a gravidade da situação e como se defender disso. Aliás, o professor Greca é um herói da resistência. Então vejam só, vou passar a palavra a ele. Então, muito obrigado. Obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui, não apenas por estar aqui, mas principalmente por um serviço à comunidade do Penso Universidade. E meu assédio dentro da Universidade Federal do Paraná levou 5 anos. Sou professor associado 2, 4 aposentado, fiz mestrado, fiz doutorado, me especializei na Inglaterra. Faz, meus senhores, durante o tempo que fui assediado, eu não pude realizar operações proctológicas, especialidade que exerço até hoje, porque feria a dignidade do meu assediador, que não permitia isso. As aulas que me eram dadas eram aulas apenas de assuntos triviais dentro da cirurgia, como unhas encravadas, calosidades plantares. Fui ridicularizado várias vezes. Fiquei conhecido como Dr. Herta, porque só era me permitido a operação de hernia.
essa agressão não foi só a minha pessoa, a agressão à minha psique, não é? A minha dignidade moral, não foi só uma humilhação. Foi uma agressão, caros amigos, à própria instituição universitária. Por quê? Eu fui punido por discordar, por demonstrar erros que estavam sendo feitos, por ver doentes que eram operados um dia e no outro dia a cirurgia estava aberta. Isso era culpa da cicatrização. Quando qualquer pessoa, qualquer costureira sabe, se nós não pregarmos bem um botão, ou a pessoa tospe e o botão pula fora. Mas eu tinha que dizer que aquilo era culpa da cicatrização. Quer dizer, eu era obrigado a mentir, coisa que eu nunca fiz. Porque como professor eu tinha a obrigação de dizer a verdade. Foi uma agressão contra a própria instituição universitária, porque a universidade é o universo do pensamento. Nós vivi o século das trevas, em que vocês imaginem que há 400 anos atrás, Descartes escreveu: cogito ergo sum, penso, logo existo. Foi da dúvida que nasceu a ciência. E a ciência agora estava vivendo no autoritarismo. Eu teria que respeitar um pensamento único, como foi dito pelo meu assediador. É um pensamento, como un roi, une loi, une foi. O símbolo do absolutismo. Fui nessa situação que vivi durante 5 anos. Né? E só consegui viver durante 5 anos à custa de medicamentos, à custa de psiquiatras, porque eu quis ir até o fim. Até a hora em que eles me mandassem embora e me chutassem. Porque foi o que aconteceu. Então, o que eu estou relatando, o que eu estou dizendo a vocês todos, é a crônica de uma morte anunciada. Eu sabia que ia ser esse tipo. Ainda mais pelo meu caráter, porque isso fazia mal. Né? Eu fui assediado, vocês sabem que o motor do assédio é o medo. Né? E o medo era de eu tomar um lugar dessa pessoa dentro do contexto universitário. Eu nunca quis isso, porque eu tenho uma operação cardíaca, fui operado há 18 anos, eu não queria mais me incomodar com o chefinho, mas queria exercer a profissão médica e de professor no mais alto nível científico e principalmente o que falta na nossa universidade, humanitário, humanista. Né? Porque vocês bem sabem, a medicina é a mais humana das ciências e a mais científica das humanidades. Então o professor Tadeu pediu para mim ler o epílogo desse assédio, porque aquilo que foi considerado pela justiça, os 5 anos que eu passei pelo assediado não foi considerado, mas esse epílogo foi considerado. Então ele pediu que eu lesse a carta que eu escrevi a todos os professores da Universidade Federal do Paraná. Eu acredito que tudo que eu falei pode ser confirmado no processo. E aqui está o doutor João Luiz, da Associação de Professores da Faculdade da Universidade Federal do Paraná, que acompanhou parcialmente o meu caso. Essa carta eu enviei a todos os professores. Prezados colegas professores da Universidade Federal do Paraná. No dia 27 de janeiro de 2007, após 23 anos atuando como médico e como professor associado do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Paraná, por discordar, ou melhor, por não me enquadrar nas regras e normas estipulado pelo então coordenador da disciplina de Cirurgia Geral e hoje chefe do Departamento de Cirurgia, professor Renato Araújo Bonatti, fui repentinamente alijado de minhas funções. Diante de tamanha arbitrariedade, apelei a todas as instâncias administrativas da universidade,
para que fosse aberto um processo administrativo e disciplinar, a fim de que se esclarecesse as razões que levaram o professor Bonardi a tomar tal atitude. Mesmo sendo aconselhado pelo procurador da universidade, Dr. Marcos Augusto Malisca, a abrir uma sindicância para apurar os fatos, mediante seu parecer número 1213/07, tanto o Departamento de Cirurgia quanto o setor de Ciências da Saúde optaram pelo engavetamento do pedido. As gavetas são inúmeras dentro da universidade. Somente em 2010, quando a ação já havia sido julgada e por intervenção do Ministério Público Federal, foi aberto um processo administrativo e disciplinar, e em seguida arquivado. Considerando-se que a Lei número 9.784/99, Lei do Processo Administrativo Federal, estabelece um prazo de 30 dias para o julgamento dos pleitos administrativos, conforme seu artigo 49, o qual estabelece um dever legal de decidir, e dada a omissão do Departamento de Cirurgia e do setor de Ciências da Saúde, ingressei com uma ação de assédio moral, danos morais, na Justiça Federal, na data de 13 de junho de 2007. Apesar do parecer do Ministério Público Federal totalmente favorável à procedência da ação, essa foi julgada na data de 7 de agosto de 2009 pela juíza Gisele Lenk, da 2ª Vara de Justiça Federal, como parcialmente procedente. Aqui eu vou citar a sentença. Contudo, a ação merece procedência parcial, em razão do ofício enviado pelo Dr. Bonardi ao Dr. Stalk, chefe do departamento. Esse ofício efetivamente ultrapassou a competência do primeiro e teve o condão de provocar um dano à imagem do autor, sobretudo porque tomado público no ambiente do departamento, consoante se desprende do depoimento do Dr. Gustavo, folha 483. Ademais, ficou claro que o Dr. Bonardi era chefe de fato do autor, embora não de direito, conforme admitido pelo próprio Dr. Bonardi. Foi admitido por este último, ainda, que ele não teria competência para colocar o autor à disposição do departamento. E, de todo modo, ainda que eu tivesse, não havia motivo que o justificasse. Em que pese a disputa de poder entre os dois, bem como a tentativa do autor de ingressar na unidade de coloproctologia, certamente mal vista pelo Dr. Bonardi, isso não justifica a atitude arbitrária de se colocar um servidor à disposição da chefia subsequente, afastando-o de suas funções. E, principalmente, isso não poderia ter sido feito da forma como foi, tomando o autor de surpresa e ainda com a publicidade que foi dada ao ato, o que certamente teve o condão de ferir a imagem e a honra do autor naquele ambiente profissional, causando-lhe um dano moral. No que se refere a tal fato, está presente a responsabilidade da ré, visto que, devidamente comunicada, não tomou as medidas pertinentes. Como se observa, a procedência parcial da sentença deveu-se exclusivamente ao ofício encaminhado pelo Dr. Renato Araújo Bonardi, chefe da unidade de coloproctologia e da disciplina de cirurgia geral, colocando-me à disposição do departamento de cirurgia. Ato este ilícito e desarrazoado e, como tal, determinante para a condenação que impõe reparação por danos morais. Essa decisão em primeiro grau foi ratificada pelos tribunais superiores. Prezados colegas, asseguro-lhes que nenhum valor pecuniário pode reparar o dano moral e existencial que sofri. A vitória, mesmo que parcial, constitui um fato inédito na história da nossa universidade, que foi ferida na sua essência como academia, onde o direito de discordar, de argumentar, de conflitar, de discutir e principalmente de pensar diferente deve atuar sem titubeios, para que pilares mestres do saber acadêmico jamais sejam compuscados. A idade moderna se iniciou com o triunfo da razão,
do antropocentrismo sob o teocentrismo. A ciência progrediu quando deixou de ser dogmática. Como dizia Voltaire, posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Esse direito à livre expressão constitui não só o fundamento da academia, mas o direito inalienável do cidadão que a constitui, e mais, do ser humano, que com a mais profunda dedicação oferece todo o seu trabalho para o engrandecimento dessa casa do saber. Mesmo aposentado, gostaria de deixar meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que me apoiaram com palavras, com depoimentos testemunhais e documentais, e principalmente àqueles que acreditaram na minha causa. Agradeço particularmente aos funcionários da Fundação da Universidade Federal do Paraná, lotados no Departamento de Cirurgia, que de algum modo sofreram penalizações por minha culpa, minha causa. Agradeço à minha família pelo apoio e pelo incentivo em promover a justiça. Agradeço a Deus que me deu a cruz como bússola para a minha vida. Como cristão, jamais poderia deixar de agradecer a meu detrator, professor Renato Araújo Bonardi, que justamente na data da comemoração do centenário da fundação da Universidade Federal do Paraná, concede-me a rara oportunidade de tornar-me sujeito de sua história, de ter feito a diferença, de, mesmo ferido na minha honra e na minha dignidade, ter sido forte o suficiente para enfrentar todos os percalços de uma ação da Justiça Federal e construir, a partir desse sucesso, uma jurisprudência para que outros professores e funcionários possam também usufruir dos seus benefícios. Espero que meu exemplo seja seguido por todos aqueles que sofrem danos, pois só teremos justiça se nos valermos da justiça. Para o triunfo do mal, basta que os bons não façam nada. Edmundo Porto. A fortaleza é virtude cardeal para o médico e para o professor. A nada e a ninguém temam. Enfrente as adversidades, pois tudo aquilo que não destrói, fortalece. Nietzsche. Quiçá, na comemoração do seu segundo centenário de fundação, professores, funcionários e alunos da Universidade Federal do Paraná possam parafrasear o grande Rui, assim dizendo: dever triunfar a competência, dever prosperar a honra, dever crescer a justiça, dever agigantar em seus poderes nas mãos dos bons. O homem passa a perseguir a virtude e a honra e a orgulhar-se de ser honesto. Fernando Intes Greco, professor associado aposentado na Universidade Federal do Paraná, professor titular de cirurgia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Bravo. Muito obrigada aos professores Ricardo Tadeu e o professor Greca pelas suas explanações, que contribuíram e contribuirão para as nossas reflexões individuais e coletivas, né, sobre esse fenômeno do assédio moral da administração pública. Então, agora nós passaremos a palavra ao professor José Antônio Pérez Gediel, professor titular da Universidade Federal do Paraná, vinculado ao Departamento de Direito Civil e Processual Civil, do setor de Ciências Jurídicas. Desenvolve atividades docentes junto ao curso de graduação e ao programa de pós-graduação em Direito, PPGD, UFPR, onde exerceu a função de coordenador por 2 vezes no período de 2009 a 2013. É doutor e mestre em Direito pelo UFPR e graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou pós-doutorado junto à Universidade de Montreal, Canadá, e exerceu o cargo de Procurador do Estado do Paraná desde 93. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, muitos amigos. Quero saudar a toda a mesa, na pessoa do meu grande amigo de longa data, o Ricardo Tadeu. E quero dizer que
Na verdade, falar por último tem uma virtude, uma facilidade e um problema. Inclusive, o Ricardo roubou a minha bibliografia do Richard Sennett, que eu iria citar, e o caso do suicídio na indústria automobilística francesa. Também o professor Roberto Delone, que aqui está, quer dizer que eu preparei uma fala muito na linha do que ele já detalhou com maior precisão, utilizando dados e uma pesquisa empírica, e também ao Dr. Paulo Leiva, nessa caracterização difícil que é para o direito do que seja e quais as características do assédio moral. O Ricardo já mencionou algumas questões e eu vou apenas dizer que o assédio moral, como todas as questões que perpassam, que dependem do direito, ele tem um problema genético, porque ele é visto sempre numa perspectiva individual. E, obviamente, está se construindo uma ideia de assédio moral coletivo, mas a estrutura do direito ela é pensada em termos de direitos individuais. Os direitos coletivos são duramente construídos, dependem, portanto, sobretudo de uma prática jurisprudencial que esteja disposta a romper com essa estrutura central do direito liberal. Então, feitas as pequenas observações, eu vou fazer algumas algumas pontuações e vou retomar, não posso mudar o que eu escrevi, garatujei aqui, mas fiz uns traços, mas eu acho que vai ser uma espécie de coleta daquilo que os outros que me precederam falaram de uma maneira muito mais interessante, mais consistente, mais baseada em dados, né? Também quero dizer que eu ia participar de uma mesa à tarde, foi mudado para amanhã. Eu tinha preparado o debate da sentença, mas nada disso me livra da responsabilidade do que eu vou falar. Bom, em primeiro lugar, eu quero reafirmar algo que me parece comum a todos os autores que tratam do assédio moral. O assédio moral, ele tem caráter institucional. Se ele não encontra o ambiente institucional favorável, me parece que ele não prospera. Isso está muito bem marcado na bibliografia especializada da área de direito do trabalho, e a reflexão que eu fiz para participar do livro junto com Lawrence foi mais ou menos nessa linha. Então, existem condições institucionais para que se dê o assédio moral. Os relatos que nós aqui vimos, percebemos que existe, às vezes, um ou dois assediadores, mas é preciso que haja, desde o silêncio, da omissão, da tolerância, da legitimação do assédio moral. O assédio moral também tem uma característica. Alguns mencionaram aqui, acho que é o doutor Greca, inclusive, que o medo é o motor do assédio, né? Mas o assédio se revela, ele se exterioriza, se objetiva na forma de uma violência. E ele necessita, então, dessa aceitação e legitimação do grupo. E quem pratica o assédio está mais ou menos vinculado a um poder institucionalizado, seja nas empresas, seja no Estado. Bom, se o assédio ele é pensado a partir da instituição, no caso aqui, qual é a instituição que nós temos que olhar com maior detalhe? É o caso da instituição Estado. Sem entrar em grandes aprofundamentos sobre o Estado na política e na formação política da modernidade, mas nós sabemos mais ou menos o que é o Estado.
E aí podemos pensar um pouco do que é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, e nós tivemos um seminário a semana passada sobre os intérpretes do Brasil, né, 2 semanas atrás, acho que foi, nem me lembro mais. Ele é pensado, ele é visto por esses intérpretes, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, e depois Florestan Fernandes, que foram os que nós estudamos. Ele nasce como um Estado colonial. Se caracteriza por poderia chamar um distanciamento e um fechamento para a sociedade local, pois ele serve inicialmente a muito poucos. Parece que continua a servir a muito poucos. Esse Estado, que tem as suas origens coloniais, as suas raízes no período colonial, ele se constitui como uma instituição extremamente hierarquizada. Lá, nesse Estado, e agora ainda, existem os que mandam porque detêm privilégios, não direitos. E essa distinção é muito interessante. Quando o professor Greca falava, eu pensava nos pressupostos da modernidade. E para nós, como nós vemos os direitos no Brasil, me parece que nós ainda não conseguimos entender a clara noção, a distinção entre que seja privilégio e direito. Lá no Estado hierarquizado dos privilégios, os que obedecem e servem, não à sociedade, mas ao poder hierárquico, obedecem ao poder do Estado, que é autoritário e patriarcal. Feita essa observação muito superficial sobre esse Estado brasileiro, para a gente pensar no seu nascimento, eu gostaria também de levantar um segundo ponto de extrema importância que diz respeito ao trabalho no Brasil. Todos nós sabemos que a escravidão trouxe uma marca de desvalorização do trabalho, de desvalorização do trabalhador, que era visto como coisa, nós sabemos disso, como máquina, na verdade. Mas tem um termo que o Ricardo Tadeu falou agora há pouco, que também tem a mesma raiz. Na escravidão não existe subordinação, existe submissão, é a mesma raiz. E assim como o direito é confundido como privilégio no Estado e na nossa sociedade, a subordinação, que é legalmente aceita, como disse o Ricardo Tadeu, é confundida ainda hoje com a ideia de submissão. Nesse panorama brevíssimo sobre a interpretação do Brasil, adorei esse título que o Lawrence deu para o seminário, junto com a professora que veio do Rio gentilmente trabalhar conosco, a cidadania, nos termos contemporâneos que nós entendemos hoje, ela se constitui em grande medida não pelos trabalhadores, mas com a presença, às vezes, do trabalhador. Mas essa participação dos trabalhadores, ela é capturada por esse poder hierárquico, tanto da sociedade quanto do Estado. E há uma obra que eu tentei lembrar e não deu tempo de consultar, que tem um título maravilhoso. A cidadania brasileira é uma cidadania concedida. Não que os trabalhadores, os pobres, os miseráveis, os desconstituídos não tenham participado das lutas, mas ela é capturada, essa luta, e reapresentada, inclusive, né, Ricardo? Você falando, eu pensava, será que é o direito do trabalho é dos trabalhadores ou também o direito das empresas, não é? Essa contradição, ela nasce, inclusive, na Constituição das primeiras leis trabalhistas, que tem a luta dos trabalhadores, mas não consegue romper com essa perspectiva hierarquizada e autoritária. Então, a presença dos trabalhadores na luta por direitos e o seu reconhecimento como cidadãos dotados de uma cidadania ativa, como se diz atualmente,
resultou, sim, em alguns direitos sociais que são retomados e reconstruídos na refundação do Estado brasileiro, se é que podemos pensar assim, apesar de todas as mazelas da nossa Constituinte, como todos nós sabemos. Mas esse Estado brasileiro, de certo modo, no seu arcabouço político, constitucional e dos seus direitos ali constantes, como direitos fundamentais, ele é refundado após a ditadura 64 a 85, num processo que também é muito debatido quando terminou efetivamente a ditadura. O fato é que a Constituição de 88 propõe, ela exige, ela vincula em termos jurídicos a todos, a sociedade e ao próprio Estado, a um modelo mais democrático do Estado. E o Ricardo falou, não, nós temos uma Constituição. Temos uma Constituição que muda esse cenário, que afirma direitos, que rompe com uma perspectiva liberal clássica e instala uma perspectiva de um Estado democrático de direito. O problema, e me parece que isso também perpassou as perguntas e as respostas que foram dadas, é que o instituído pela Constituição não é suficiente para enfrentar e romper o instituinte que está na base do Estado e que está nas relações sociais, e que se encontra vivo e atuante nessa base da sociedade hierarquizada e num Estado organizado a partir da noção de privilégios e não de direitos. É por isso, por exemplo, também foi tratado aqui, que o poder de direção, de gestão, o poder diretivo, ele é lido só pelo viés do poder disciplinar, que consta da CLT, e a professora Aldaci, que vai estar à tarde hoje, fez a sua tese de doutoramento sobre isso. Esse poder que permite avançar para além daquilo que diz respeito ao trabalho e que acaba invadindo a esfera da vida e da intimidade dos trabalhadores. Desse modo, nesse ambiente entre a Constituição e a sociedade e as bases desse Estado, os direitos são ignorados, ou interpretados como privilégios, ou violados porque detêm privilégios do poder no interior do Estado e fora dele. E o Tadeu também falou, Ricardo, da ideia de que nós temos que buscar uma interpretação consoante a Constituição, afirmar os valores democráticos, os direitos sociais ali constantes, mas a dificuldade também reconhecida da sua possibilidade efetiva, né? A cultura política liberal dos direitos fundamentais tem dificuldade. Essa cultura liberal transformada, de certo modo, ela é liberal também na sua base. É uma cultura de direitos, mas direitos que têm um conteúdo e têm uma proposta e um finalismo diversos. Eles têm dificuldade de se firmar nesse Estado e nessa sociedade. É uma sociedade e um Estado autoritário, escravocrata e de exercício de privilégios. A par dessas questões, já vou me encaminhando, já me passaram, eu pedi, pelo amor de Deus, não me mostra, afaste de mim esse cálice. A par dessas questões macro, que eu chamei de macro institucionais, pode-se identificar um conjunto de elementos na atualidade que criam as condições para os vários tipos de assédio moral e outros, como disse o Dr. Paulo, a diferença em assédio sexual, moral, sexual, no serviço público. A primeira questão é a questão racial. Parece que ela não está de modo alguma resolvida e foi transplantada para o Estado. Índios, negros, mulatos, cafuzos, as denominações do espetáculo das raças, né, como tem o livro da professora Schwartz, quando superam a barreira educacional, ingressam por concurso em cargos públicos, carregam consigo a marca da escravidão e do colonialismo. Segundo, a ausência da introjeção de uma cultura de direitos
e práticas democráticas no Estado aumenta a vulnerabilidade dos sujeitos com características não assimiladas pela cultura dos privilégios e pela ética dos vencedores. Ai dos vencidos, dos donos do poder autoritário e patriarcal. Aí estão as mulheres, os homoafetivos, os homossexuais, os deficientes. Eles são bem-vindos numa posição subalterna. Conhecem o seu lugar. As mudanças decorrentes da democratização do Estado brasileiro, então pela Constituição de 88, nascem ainda, isso foi amplamente falado pelo professor Eluane, sobre a pressão dos titanes do consenso de Washington, que é como ele se chama, né? Mas como tem um livro que diz que todos os demônios vêm do norte, tanto faz ser Geneve ou Washington, está na mesma, que origina e organiza o programa neoliberal nas empresas. E aí eu ia citar o Richard Sennett, que ele analisa 5 casos, né, de pessoas ultra bem-sucedidas que são destruídas pelas novas dinâmicas, pelas novas formas de apreensão da energia, sobretudo intelectual, desses trabalhadores. E o suicídio tem sido a única janela que as pessoas no limite têm encontrado. Eu tenho também um livro que relata o caso de uma indústria francesa. Assim, e agora eu vou repetir o professor Eluane de maneira grosseira, pouco competente. Assim, a proposta, o mandamento mais grave é a diminuição dos gastos públicos e a redução da máquina estatal. Isso resulta em precarização do trabalho nos serviços públicos, seja por falta de condições para sua correta realização, seja pela diminuição dos salários, ou cortes, ou não aumento. Tudo isso reforça a desvalorização do servidor público, ou coloca como responsável pela má qualidade dos serviços que exerce, sem equipamentos adequados, sem qualificação, sem atualização e ainda premido por questões pessoais e salariais, por exemplo. Este servidor, ele se torna a vítima ideal para o assédio, ele se torna vulnerável, ele introjeta, assimila a sua inutilidade e de seu trabalho. Isso também já foi sobejamente tratado aqui. Também decorre desse programa neoliberal o mandamento, e a palavra é essa, é uma Bíblia neoliberal, parece que Moisés, que é o Hayek, desceu da montanha carregando esse mandamento. Mandamento de eficiência e produtividade nas empresas, que é reproduzida no serviço público. Falo só 2 páginas. Mesmo em condições precárias, o servidor público é avaliado por sua eficiência e produtividade. Tudo isso foi tratado aqui, por isso que eu estou fazendo uma espécie de resumo mal feito. Começa a vigorar no serviço público dinâmicas motivacionais, critérios de avaliação, indicadores de produtividade, que produzem, em primeiro lugar, uma disputa concorrencial interna, quebrando a solidariedade entre os trabalhadores e arrastando-os para uma arena de lutas desiguais entre si e entre as instituições. Vou fazer um parênteses. Eu soube por um colega que participou de 2 eventos em São Paulo, tinha muitas universidades privadas da área do direito, que eles disseram: vocês, das públicas, estão fadados a seguirem o destino na pós-graduação da UERJ, que foi rebaixado ano passado. É o que ocorre, por exemplo, entre as instituições de ensino superior em relação aos critérios de avaliação individual e institucional da CAPES. E aí eu quero render a minha homenagem ao Luiz Allan, que a primeira vez que eu vi o Luiz Allan, ele falou numa palavra que eu adorei: o mandarinato da pesquisa não tem compromisso com o país, tem um compromisso com centros de excelências, com pesquisadores de nível elevado, não que isso não seja desejável,
mas não à custa de produção de uma ciência que sirva para alguma coisa para a nossa sociedade. Como dizia Darcy Ribeiro, universidade para quê? Para quem mesmo universidade? Para quem mesmo o serviço público? Para quem? Né? Na busca de excelência proposta por esses critérios, abandona-se a finalidade de produzir conhecimentos sólidos e úteis para a sociedade e de transmiti-los adequadamente. Todo esse catecismo neoliberal cria e fortalece vulnerabilidade, reforça com argumentos novos o mandonismo típico da sociedade colonial e autoritária brasileira, se apresenta com fórmulas aparentemente racionais do mandarinato da pesquisa. E a ética dos vencedores triunfa por todos os campos. Expõe os diferentes. E tem um título do filme que eu adorei, Os Divergentes. Aqueles que trazem essa espécie de vírus danoso de pensar e de poder constituir uma consciência que possa levar a outro projeto político, a outra sociedade. Provoca o adoecimento profissional, também aqui tão bem falado, desperdiça a criatividade, nega as energias utópicas e, o que é mais grave, fecha as portas para qualquer debate político de valorização do trabalho e dos trabalhadores. Leva em consideração somente critérios produtivos, sobretudo os quantitativos. Acho que foi o professor Elone que falou. No nosso programa é uma coisa impressionante, mas eu não vou falar disso porque não dá tempo. Modelos produtivistas quantitativos eficacionais para o destino de fazer comparações internacionais. Por último, para terminar, algo que já foi falado com maior propriedade aqui, eu estou falando dos meus afazeres, dos nossos afazeres, dos professores da universidade, na pós-graduação, sobretudo. É um modelo inglês. O professor tem que fazer acordo com ONGs para obter as verbas de editais que, em nome de um republicanismo aparentemente sadio, revela exatamente as intenções de, pouco a pouco, nos deixando à margem da nossa capacidade criativa, submetidos a organizações não governamentais que não são democráticas, não têm critérios republicanos, são, na verdade, pequenos reinos de pessoas que descobrem nichos de mercado. A buscar recursos, as fundações e as empresas, que o Paulo está aí. Por exemplo, o que vai ser de nós, dos nossos estudantes? Eles vão estudar na universidade e vão fazer os seus estágios numa empresa. Então, essa perplexidade talvez seja de alguém que já superou há muito a barreira do Cabo da Boa Esperança, mais 50. Há muito. Mas eu acho que é uma perplexidade que deve tomar conta de todos nós. Ou nós refundamos o Estado e a política brasileira, refundamos o nosso direito, reafirmando aquilo que é conquista e exercitando, como disse o Ricardo Tadeu, diariamente em todos os espaços, e temos a capacidade de reencontrar um projeto nacional e não nacionalista, um projeto das nossas gentes, como dizia o Darcy Ribeiro, e um projeto que seja, no mínimo, utópico, para que seja possível mudá-lo permanentemente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor José Antônio Pérez de Giel. Nesse momento vamos passar com as perguntas. Bom dia, eu sou o professor Hermes Leão, da direção da PP Sindicato,
quero saudar os dois palestrantes. O professor Gediel eu conhecia mais pela vertente ambientalista e de cartografia e territórios. Fiquei impressionado aí com essa outra vertente que era desconhecida para mim. Parabéns, professor. Eu queria falar para os dois palestrantes, considerando 3 aspectos da conjuntura do Paraná e da greve que a gente fez na educação pública junto com os demais servidores, vários sindicatos. Obrigado. Agradecer imensamente o apoio que o Serviço Público do Paraná, para além da educação, recebeu da sociedade paranaense numa pesquisa da Gazeta do Povo de mais de 90% de apoio. Obrigado. Eu queria falar do Estado Democrático de Direito. Nós temos denunciado que aqui no Paraná a gente vive um império ou qualquer outro modelo de Estado. Vocês acompanharam que foi preciso 2 ocupações da Assembleia Legislativa do Estado, porque em menos de uma semana o governo do Paraná acabaria com direitos de carreira e direitos previdenciários que nós lutamos por mais de 40 anos para conquistar. Se tivesse aprovado o pacotaço do governo na Comissão Geral, que nós conseguimos o movimento derrubar, e ela já foi retirada do regimento da Assembleia Legislativa do Paraná, e aquele instrumento não era um instrumento para Estado Democrático de Direito. A Comissão Geral era uma excrescência do tempo da ditadura civil-militar no Brasil. Se tivesse sido aprovado aquele pacotaço de leis, nós teríamos que fazer uma luta por mais de 20 anos para repor direitos de uma categoria, e a educação pública. A educação pública do Paraná, ela tem 60% dos servidores do Estado e tem a representação na folha de pagamento de 36%. Então, o governo escolheu atacar exatamente o setor que menos recebe no serviço público. Daí que eu queria que vocês aprofundassem essa reflexão em cima do tema do assédio moral e dizer para vocês que a gente só suporta fazer a luta que foi feita porque era um sujeito coletivo. Porque se dependesse da força individual de cada um de nós, a gente já estaria morto nesse estado autoritário que a gente vive. Tá? Eu fiquei muito fortalecido e estou bem, porque foi feita uma luta em que as pessoas responderam coletivamente. E a gente fica mais emocionado ainda pelo apoio de quem não depende da escola pública que veio junto. Por isso que a gente encontrou força. E daí eu concordo, se a gente só suporta o assédio que vivemos cotidianamente na rede pública estadual da educação básica, não é diferente desses relatos das universidades, porque a gente trabalha coletivamente. Se for fora disso, é o suicídio na certa. Então, eu queria só fazer essa reflexão, porque aí, doutor Ricardo Tadeu, eu fiquei feliz de ouvi-lo, já tinha ouvido sobre o seu papel. Pela primeira vez na história de quase 70 anos da PP Sindicato, a gente foi acionado na Justiça para que o Poder Judiciário fizesse parar a greve. Nós já tivemos o canetaço dos governadores pós-88 que fizeram falta, descontou salário, no canetaço, sem ir para a Justiça. Tá? Foi o caso principalmente do Álvaro Dias e do Jaime Lerner. Eles penalizaram avanços da carreira por força da caneta, sem ter acionado a Justiça. Pela primeira vez agora, ao final do mês de fevereiro, dia 25, a gente foi acionado no Tribunal de Justiça. E aí que a gente teve que aprender também as duras penas como é que se defende, porque nós não estamos na Justiça do Trabalho. E fomos ao desembargador do Tribunal de Justiça e conseguimos fazer uma reversão pela força do movimento, e pela primeira vez, no dia 6 de março, o governo do Estado, absolutamente constrangido, foi convocado ao Tribunal de Justiça para uma audiência de conciliação que colocou a suspensão da greve da educação pública do Paraná. Mas foi uma vitória, naquele momento, por conta da multidão de gente que tinha na praça. Fosse uma greve com dispersão da categoria,
nós não teríamos conseguido esse instrumento que é comum na Justiça do Trabalho. Daí que eu queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre o direito de greve no serviço público. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês aí pelo apoio. Bom dia a todos, eu me chamo Marilane, sou doutoranda do Programa de Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Estou estudando problemas de saúde mental decorrentes do trabalho, né? Comecei agora, né? Então estou em início de percurso de interrogações, né? Gostei muito da fala do professor Gediel, né? Sobretudo quando ele fala da questão de que o assédio, eu acho que a doença mental vai nessa linha também, tem um problema genético, né? Que é tratado pelo viés individual, né? E essa é uma questão que tem me perturbado bastante o espírito, né? Porque me parece que essa abordagem, tanto quanto a abordagem da responsabilidade civil do empregador, não entendo nada de doutrina jurídica, sou psicóloga, tá? Desculpa aí se eu falar alguma coisa muito enorme, né? Mas me parece que essas duas abordagens, elas vão puxar para o estabelecimento de uma relação causal que tem que ser clara, que tem que ser formal e que aos meus olhos de leiga parece uma coisa quase mecânica, né? Que é impossível de se estabelecer a nível individual, né? E aí a minha questão vai também para o doutor Ricardo, né? Porque me parece assim que nessa perspectiva dos direitos humanos do trabalho, onde se considera a questão das tutelas do Estado, aos direitos fundamentais da pessoa, talvez existisse uma lógica diferente que a gente pudesse estar explorando, e me preocupo com isso porque eu acho que a gente tem que tentar dar esse viés para as nossas pesquisas na área, né? Então eu gostaria que os senhores pudessem abordar essa questão e me ajudar a fazer mais alguns passinhos aí. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Thaisa, sou professora da rede pública e atualmente exerço a função também de vice-direção. A minha pergunta é bem direcionada e ela é bem específica. Dentro desse espaço, que é a escola pública, nós temos também hierarquias, entre direção, professores, funcionários, né, e setor pedagógico. A pergunta é a seguinte: como que a gente pode caracterizar assédio moral quando um desses subordinados à direção, né, faz esse tipo de processo de acusação, de discussão, e como que isso diretamente afeta toda a escola? Bom dia a todos e a todas, bom dia Hermes, presidente do nosso sindicato, PP. Eu sou professora da Estadual de Educação também, mas minha pergunta vai bem direcionada ao doutor Gediel, parceiro nosso por um bom tempo. Eu passei por um grupo de trabalho com a Clóvis Moura, fizemos levantamento das comunidades quilombolas do Paraná, era uma grande equipe, e queria entrar no assunto seguinte: a institucionalização do assédio moral e do racismo institucional trabalharam muito juntas nessa perspectiva. Nós ficamos anos fazendo o levantamento dessas comunidades, são vários no estado do Paraná, mas que havia um processo de reconhecimento da existência dessas comunidades. Nós enfrentávamos diariamente a desqualificação do nosso trabalho e a desqualificação também da existência dessas comunidades. Então isso trabalhou muito aliadinho ao racismo institucional, e eu queria fazer essa abordagem no seguinte sentido: quando a vítima se torna algoz, né, ou seja, a culpabilização da vítima, a coisa se torna muito complicada. E também queria que vocês discutissem um pouquinho, doutor Gediel e demais da mesa, a questão do mérito. Quando o mérito é mensurável, é uma situação. Quando o mérito depende do reconhecimento do outro, aí o assédio moral fica muito mais evidenciado. Associado ao racismo institucional, fica muito mais complicado. Então a gente podia também debater aqui um pouquinho por que existe uma lei chamada Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira africana nas escolas. Só existe essa lei porque a nossa história, para nós negros, é contada numa perspectiva totalmente equivocada nos livros escolares, até hoje. Então a nossa perspectiva não está colocada lá. E essa resistência em se apropriar de conhecimentos que desconstruiriam essa história ainda existe, apesar de 2003, 12 anos de lei. Então, são coisas que caminham juntas. Eu gostaria que fizesse uma leitura dessa abordagem, por gentileza.
Bom dia a todos, bom dia aos participantes da mesa. Sou da direção do Sindipres Paraná, também sou servidor público federal. Na verdade, aqui, como ficou caracterizado, a assédio moral é um instrumento do capital para oprimir os trabalhadores e obrigar a aceitar a lógica do capital. Aí o assédio moral é uma arma eficaz porque ela transforma o coletivo numa vítima individualizada e essa vítima passa a ser, então, perseguida e virar algoz no final. Nós temos, na área pública, é usado, como diz aqui o doutor da Universidade Federal, que foi perseguido durante 5 anos, doutor Greger, é uma questão que envolve ali toda uma situação de inquérito, perseguição, etc. Na área privada, a demissão do trabalhador, quando ele faz ali, fica doente mais de uma vez. Temos um caso, até entregamos esse material, da Sadia de Toledo, que ela foi agora multada em 10 milhões de reais, porque a Sadia, então, demitiu mais de 100 funcionários que ficaram doentes. Então, a pergunta é, nós que somos da área pública e também sindicalista, como fazer nós para defendermos, em termos de trabalhadores, o assédio moral institucionalizado, que é o caso do setor público. Tem cobrança de metas, tem cobranças de horário, não tem condições de trabalho e ainda agora, como diz o Rolando da Fazubra, quando fica doente você não vai ter mais a pensão, porque o governo vai cortar a sua pensão. Quando você é demitido não vai ter o seguro-desemprego, porque não vai ter mais o seguro-desemprego. Então, como fazer nós? Tem algum setor que trabalha coletivamente? Qual setor? É o Ministério Público? Enfim, nós usamos muito o sindicato nosso, nossos advogados, etc. Agora, nós temos que ver uma maneira, uma campanha. Então é uma questão importante para a gente poder orientar os setores, né? Porque uma coisa que o setor público tem de mais objetivo aí é esconder essa ideologia do capital, essa disputa de classe que se dá de forma contundente em todos os setores, educação, questão racial, questão do índio, questão cultural. Agora a questão, inclusive, do Paraná aqui, para quem não acompanha muito, temos aqui mais de 2 mil haitianos no Paraná, trabalhando no Paraná, nas indústrias políticas, região oeste, 5 mil, né? Que era 2 mil até, sei que lá estão sofrendo muito lá. Então, como a gente pode tratar isso de forma a ser mais eficaz? Então, pergunta sobre isso. Muito obrigado aqui pela... Bom dia a todas e a todos. Agradecendo as duas mesas fantásticas, maravilhosas as mesas. Eu sou Maria Isabel Corrêa, da União Brasileira de Mulheres Movimento Feminista. Quando a gente fala da questão do coletivo, aí a gente tem que falar da questão de gênero, né? Por exemplo, nos municípios nós somos mais de 60%, às vezes 70%, às vezes 80% do funcionalismo público, mas nos cargos de poder, de decisão, nós raramente chegamos aos 20%. Isso se constitui assédio moral. Aí vem a questão de nós, foi muito bem colocada, que nós estamos numa sociedade patriarcal e machista, né? O que isso tem a ver, se isso é assédio moral, decorre certamente disso. Nós temos também a questão da gestão, da questão da mulher gestar vidas, né? E muitas vezes isso também é um demérito para as mulheres, tanto para as trabalhadoras quanto na questão de cargos, né? Porque a mulher em qualquer momento pode ficar grávida. E isso, inclusive, tem diminuído muito as sociedades, porque tem muitas mulheres que não querem mais ficar grávidas, porque querem seguir uma carreira, né? Então, como é que a gente vai reconstruir? Então, eu sei que é uma pergunta bem complexa, né? Mas como que a gente vai reconstruir, então, essa sociedade, se nem o nosso próprio arcabouço constitucional, que é tão avançado para a sua época, já tem mais de 30 anos, mas é avançado para a sua época e ainda hoje é avançado, que nos garante, mas não nos garante as mudanças efetivas. Não nos garante que, de fato, a gente possa chegar a essa equidade no poder. Isso tudo se constitui assédio moral. Então, quer dizer que o assédio moral de gênero, tudo que foi falado aqui tem que ser multiplicado, como a questão da própria questão racial, que é também um catalisador, né? Que aumenta muito todas as questões de assédio, né? A questão da homoafetividade também, né? Mas nós mulheres não somos minoria, nós somos maioria, e mesmo assim a questão de gênero é um efeito catalisador. Então eu gostaria de deixar pelo menos para reflexão, porque eu sei que essa é uma questão bastante complexa, porque envolve aspectos culturais que estão arraigados no nosso índio. Obrigada. Acho que as perguntas foram sensacionais.
equivalentes a outras palestras, né? Vocês são fantásticos. É difícil dizer, vou responder. Não vou responder nada, vou falar alguma coisa aí para ver se chego perto do nível de vocês. Mas enfim, vejam só, eu estava falando no começo que a perspectiva do direito, do ponto de vista humano, é a luta contra o poder. Quer dizer, primeiro, lá na França, os caras inventaram as liberdades individuais para libertar os indivíduos da opressão do Estado absolutista. Ok, todos são livres, ótimo. Então, são afirmações importantes que estão aqui na nossa Constituição, no artigo 5º. Depois se viu que dizer que todo mundo é livre é conversa. Se você não der bens da vida para as pessoas, para que elas sejam efetivamente dignas, ninguém é livre. Se você não tem moradia, comida, escola, não sei o que, você não é livre, você é escravo. Então, construímos os direitos humanos, sociais, que são direitos que pertencem a grupos. A senhora que falou das mulheres, ok. Vejam, o direito do trabalho nasceu porque 150 trabalhadoras do estado de Nova York, em 1857, foram queimadas vivas porque ousaram pedir salários iguais. Elas estavam dentro da fábrica, fecharam a fábrica e... Né? Por isso que o dia 8 de março é o Dia da Mulher. E o direito do trabalho tem raízes aí. Também o direito do trabalho tem raízes na questão dos negros, porque o trabalho escravo foi a tônica da civilização, ou disso que se pretende chamar de civilização dos milênios. E o Brasil foi o último a abolir a escravidão. E segundo Joaquim Nabuco, tem uma música muito interessante do Caetano Veloso, que ele gravou no disco Noites do Norte. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que interessante. O Caetano pegou um trecho de prosa do Joaquim Nabuco, professor Jadiel, em que ele fala, logo depois que se abole a escravidão no Brasil, de uma forma poética, embora seja prosa, ele escrevia muito lindamente. E o Joaquim Nabuco fala assim, que embora a gente tenha abolido a escravidão formalmente, ela está muito assim, imbricada na cultura do Brasil, docemente imbricada, claro que ele está falando com ironia, e que isso ia durar por muitos séculos. Vejam, só para vocês pensarem, vejam, as mucamas do Brasil, as trabalhadoras domésticas, são mulheres, e via de regra, mulheres e negras na sua maioria, as mucamas, né, que ainda são mucamas, porque, vejam, a gente aboliu a escravidão em 1888, somente em 1988 que a Constituição deu para elas alguns direitos. Ela deu um rol de 30 direitos para todos os trabalhadores e falou assim, para as domésticas, alguns desses só, não todos. Então ainda a gente falou, puxa, que legal, que avanço que houve para as domésticas, porque elas não tinham nada, né? Aí a Constituição deu alguns. Aí a OIT, porque a coisa está vergonhosa no mundo, né? O trabalho infantil é basicamente de meninas negras e como trabalhadoras domésticas exploradas. A OIT faz uma convenção internacional, o Brasil então faz uma emenda constitucional, finalmente estende todos os direitos para a trabalhadora doméstica agora, em 2012. E ainda tem alguns que estão para ser regulamentados, o Congresso engavetou. Engavetou, então veja, como a questão de gênero e raça é presente ainda. E essa ideia de que alguém que manda pode oprimir, pisar, humilhar, tá ligada a essa escravidão que o Joaquim Nabuco denunciava estar presente profundamente, e o professor Gediel também disse. Então vejam, como é que se reage? A pergunta é essa, como é que se reage? Não há respostas prontas, não. A gente reage tendo fé na democracia, é fé, não é outra coisa, não é nem racional, é fé mesmo. Sabe? Quer dizer, por quê? Porque eu estava falando, quer dizer, a imprensa do Brasil é zumbi. A imprensa do Brasil reproduz o discurso da classe hegemônica, da classe dominante. Nada mais. Não tem contraditório na imprensa, não tem reação. Se um ou outro fala alguma coisa, é só para fazer de conta que está fazendo. Porque a imprensa é monocórdica, irrita. Quer dizer, não é no meio da imprensa que a gente tem amparo. Então, a gente tem que construir um senso crítico. Senso crítico que só tem respaldo coletivamente, insisto nisso. Né? Esse depoimento do professor foi fantástico. Quer dizer, vocês venceram porque a elite secular do Paraná teve que se ajoelhar em face da mobilização democrática que vocês fizeram. Né? Enquanto o imperador japonês reverencia o professor, todo mundo reverencia o imperador lá no Japão, mas ele, se vê um professor, ele faz uma reverência. Aqui no Brasil, nós temos que defender os nossos professores da sanha do lucro. E que história é essa de escola em meio período, gente? Que papo é esse? Que país é esse, como diria o Cazuza?
Escola em meio período? Que papo é esse? A criança tem que estar na escola o dia inteiro, com o professor aprendendo, inclusive, matemática, português, não sei o quê, inglês, e jogar bola, tocar violão, né? Brincar, né? Mas não ficar na rua a serviço do tráfico. Por que a escola é meio período aqui? Sabe por quê? Porque a cultura brasileira é escravocrata. Filho de pobre trabalha meio período quando não está trabalhando o dia inteiro e vai para a escola meio período. A verdade é que nós ainda temos 3 milhões e 700 mil crianças de 5 a 15 anos trabalhando e fora da escola no Brasil, apesar dos planos de transferência de renda que são relativamente eficazes, porque esse número hoje corresponde a 8% da população. Em 94 nós tínhamos 20% da população de crianças trabalhando, houve uma redução. Ok, o que acontece é que, enquanto a gente não enfrentar que os senhores professores são a categoria decisiva para se ter um país revolucionário e valorizarmos os professores, garantindo que as crianças estejam na escola cuidadas por professores bem remunerados e respeitados como tal, como tem que ser, o Brasil não vai ser um país efetivamente democrático. Mas para que a gente avance para isso, meus caros, os caminhos não estão prontos não, a gente tem que construir arduamente. O importante é conhecer a realidade, saber que o neoliberalismo impera, né, hegemonicamente, difícil reagir, né? A gente não sabe de onde vem o inimigo, porque de repente aparece lá no seio do Partido dos Trabalhadores, que parecia ser uma resistência. Será que é? Não sei. De repente vem o Partido dos Trabalhadores e incorpora um discurso neoliberal. Oh, meu Deus, e agora? É só a fé mesmo, né? E a fé democrática. E a fé democrática. A fé democrática. A fé democrática na ação coletiva. Então, se você percebe que está institucionalmente existindo um assédio, o senhor Gediel tem toda a razão, que o assédio só perdura, só existe se a instituição está então, concorde com isso. O assédio é um fato institucional. Para que se possa reagir, eu acho que o trabalhador que se sente assediado deve procurar seus pares. Apesar do individualismo exacerbado afastar a ação coletiva, nós temos que acreditar nela como única força de reação. Eu sinceramente acredito nisso. Quer dizer, o Ministério Público é sempre um canal, né, em caso de assédio, sem solução. Eu acho que a denúncia tem que ser feita ao Ministério Público. O Ministério Público tem que sair, né, dessa coisa burocrática e entender a realidade das coisas, entender que qualquer setor, tanto na Justiça do Trabalho, como na Justiça Federal ou Estadual, os direitos humanos existem para proteger as pessoas contra o poder. Então, se para o Ministério Federal e Estadual, os crimes são os motores que os movem mais intensamente, por causa da formação deles, há necessidade de que eles comecem a estudar as relações de poder. E para que o Ministério Público se sensibilize profundamente com isso, há que haver muita provocação. Então, há que se exigir do Ministério Público uma ação proativa de defesa da cidadania, inclusive nas esferas de poder. A Justiça do Trabalho já é bastante experiente nas questões de assédio moral. Para a gente isso é rotina, é muito fácil, nós já temos muita jurisprudência firme que identifica o assédio moral coletivo, o assédio moral organizacional e o assédio moral quando se dá individualmente. A gente mesmo assim responsabiliza a empresa justamente por isso, porque a responsabilidade da empresa é objetiva aqui. Se houve assédio moral de um trabalhador em face do outro, o empregador é responsável. Então, para nós, essa questão de que o assédio é organizacional já é tranquilo. Nós já temos um amadurecimento, cerca de 15 anos já de discussão sobre assédio moral na Justiça do Trabalho, diuturnamente. Existe até a indústria do assédio moral, muito advogado exagera, tal, e a gente já aprendeu a ver isso também, quer dizer, quando o autor exagera na ação e tal. Mas eu acho que é importante que os servidores públicos que estão ainda sofrendo assédio e não existe esse amadurecimento jurisprudencial na Justiça Estadual, na Justiça Federal, continuem se mobilizando coletivamente, provocando sempre o Ministério Público, porque o Ministério Público do Estado Democrático de Direito é o que fala em nome do povo. Então, quando você entra com uma ação civil pública, como aquela que eu fiz e faz daquela empresa que eu mencionei, você não está expondo as pessoas, é a sociedade que está reagindo. Então, é muito importante que se puxe o Ministério Público e os sindicatos também, as associações de classe, porque as associações de classe têm legitimidade para ingressar com ações coletivas. Isso desfulaniza a discussão e institucionaliza a discussão. Então, eu insisto muito, creio muito na alternativa associativa, na alternativa coletiva. Não sei, não tem resposta, né? Desculpa.
Para não atrasar, eu vou ser super rápido, mas eu não posso me furtar de dizer que o Ricardo, além de um excelente magistrado do trabalho, é um meio poeta e ótimo cantor, né? Toca bem violão, essas coisas. Eu acho que para contrapor os mandamentos do neoliberalismo, acho que o Ricardo, ele recitou os mandamentos da democracia. Acho que isso é, digamos assim, é uma coisa muito boa ouvir, né? E eu sempre me lembro do Plínio de Arruda Sampaio, porque eu ouvia o Plínio com o mesmo entusiasmo. Pode ser utópico, mas como viver sem utopias, né? Não tem. Então, quando eu ouvi agora você, eu lembrei do Plínio, porque ficou um jurista, um membro do Ministério Público, um político de carreira e nunca perdeu essa crença na democracia. Então, eu vou falar rapidinho, vou começar assim para baixo. Para Maria Isabel, realmente a questão de gênero, como eu disse, as mulheres são bem-vindas para cargos subalternos, né? Mas o machismo, o patriarcalismo da sociedade no Estado é muito evidente. E essa ética dos vencedores, ela quebra a solidariedade. Então, a gente, quando vai enfrentar o capital disfarçado de Estado, a gente se encontra só, né? É uma guerra de todos contra todos, né? Então, o individualismo é essa doença terrível que assola as instituições brasileiras, falando delas. E uma outra coisa, Maria Isabel, a luta por direitos, eu acho que o Ricardo deixou dito isso muito bem com outras palavras, não substitui a luta política. O companheiro lá da PP Sindicato falou de uma luta contra a erosão dos direitos, e aí eu já passo para a fala dele, que foi uma luta política, mas resultou numa preservação, ainda que precária, dos direitos já assegurados. E, obviamente, o pacotaço, ele vem na linha dos mandamentos neoliberais, porque aqui vários falaram, mas a gente não conseguiu aprofundar. Uma questão seríssima é a questão da previdência. O professor Francisco de Oliveira, tempos convidado pela professora Aldaci e a Eliana lá na faculdade, ele falou que o grande projeto do capital brasileiro e internacional no Brasil é apreender, capturar os fundos públicos. E um dos fundos públicos mais vultuosos é da Previdência e é do Fundo de Garantia. Então, essa luta que se apresenta provinciana, por assim dizer, ela é orquestrada por uma outra estratégia muito mais ampla, né? E o neoliberalismo é isso que o professor Eloane também falou. Flexibilização, mas também erosão, perda dos direitos. E uma erosão de uma ética de solidariedade social mínima, né? Que o direito pode dar conta, o direito não dá conta de quase nada. Mas vejam, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara não consegue nomear seus membros, porque o que vale é a chamada, como é que chama? A bancada da bala e a bancada evangélica. Essas é que tem, e ambas esbarram nos direitos humanos, que não são perfeitos, como disse o Ricardo, mas que eles podem ser um instrumento, aquilo que Miguel Presburgo chamava de positivismo de combate. Quer dizer, você pode apostar nos direitos humanos. Veja, a Comissão de Direitos Humanos não consegue. E quando você tem uma comissão de ética coordenada pelo Collor, aí tudo já foi para o espaço. Bom, a Marilane também, eu queria falar uma coisinha só para ela. Sim, temos que romper essa concepção individualista do assédio moral. E compreender também que esse instrumento, que é a tal responsabilidade civil, ela é necessária. O Ricardo falou,
vamos condenar as empresas. Serve, né? Como diz o inglês, a parte mais sensível do empresário é o bolso, né? Mas nós temos que trabalhar na construção de outros instrumentos que não se resumam à responsabilidade civil, né? Eu acho que a Thaisa falou, que é a vice-diretora, né? É a mesma coisa que eu falei uma vez, quase apanhei lá no evento. Mas eu acho que a escola tem que reinventar e viver a democracia. A única possibilidade de sair de uma situação em que há uma alegação de assédio, em que há um conflito, né? Acho que expor isso, né? O autoritarismo, ele é como o mosquitinho da dengue. Ele não suporta a claridade da democracia. Então, acho que o nosso caminho é esse: democracia, informação, solidariedade e a questão da previdência que alguém levantou. O Moacir, veja, Moacir, você falou uma coisa brilhante que a gente enunciou nas falas, mas não conseguiu capturar. Por isso que eu gosto de ser professor, porque às vezes na sala você saca umas coisas fantásticas. Você falou assim: o Estado esconde a ideologia do capital. Para quem estuda o Estado e o capitalismo e a formação do Estado na modernidade capitalista, isso é muito claro, mas aqui nesse debate fica interessante, porque de repente o Estado não teria os mesmos problemas das empresas, mas tem. É porque ele esconde a ideologia do capital. E nessa linha vem a questão previdenciária que eu já falei. Então a empresa demite, o Estado abre inquérito. Então acho que só tem esses remédios: informação, debate, solidariedade, luta política, tentativa de segurar isso por meio de direitos. E acho que é isso, para a gente poder almoçar e estar aqui de volta. Muito obrigado.